Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e beber como os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá no meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos já fazendo a preparação para a celebração da nossa grande festa, a homenagem à nossa Mãe, a Virgem de Nazaré, no dia 8 de outubro. E essa preparação se faz, sobretudo, e de modo especial, anunciando o Evangelho de Jesus. E são muitos os irmãos e irmãs que estão comprometidos com esta tarefa, com esta missão, levando esta mensagem de salvação a tantos irmãos e irmãs, a muitos lares. O Evangelho é palavra de salvação e ela deve ser levada a todos. Hoje nós temos um exemplo de discípulo missionário, que é o apóstolo Paulo. Nesta carta aos Tessalonicenses, o apóstolo se sente confortado, se alegra no Senhor, porque ele constata que os tessalonicenses estão firmes na fé. Ele que anunciou o Evangelho com tanta fadiga, diz ele mesmo, com angústia e tribulação, pelas dificuldades e até pelas perseguições. No entanto, ele percebe que a sua fadiga não foi vã, os seus trabalhos estão dando frutos. E por isso ele se alegra no Senhor. A alegria de Paulo não é pelo sucesso do seu trabalho. Ele se alegra porque estes irmãos acolheram o Evangelho de Jesus Cristo e porque estão permanecendo firmes na fé.
Então a salvação está operando em suas vidas. Eis o motivo da alegria do apóstolo. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. E devemos nos alegrar quando o Evangelho é acolhido. Não devemos nos alegrar, podemos também, mas não deve ser esse o motivo da nossa alegria, isto é, o nosso sucesso pessoal, porque não deve haver esse sucesso pessoal. Deve haver sucesso na semeadura do Evangelho. Devemos nos alegrar pelos irmãos que acolhem esta palavra de Deus e procuram vivenciá-la. Que o Evangelho está dando frutos e levam as pessoas a viver ainda melhor a sua fé, a sua vocação, construindo a comunhão, construindo a fraternidade. E Paulo se sente feliz por isso estar acontecendo nesta comunidade. E ele então reza pelos seus irmãos da fé, para que sejam perseverantes, para que sejam fiéis. Eis então que nós também devemos ter esta mesma consciência de que devemos ser instrumentos de Deus para levar esta mensagem para tantas pessoas. Que Deus abençoe, portanto, o trabalho, o Espírito Santo ilumine todos aqueles e aquelas mulheres, são principalmente muitas mulheres que fazem esse trabalho de evangelização. Deus abençoe o seu trabalho, que seja frutuoso para o bem, para a salvação de tantos irmãos. Jesus nos chama a atenção sobre a necessidade de estarmos vigilantes, de sermos atentos às coisas de Deus. Nós fomos criados por Deus, fomos colocados neste mundo para vivermos como seus filhos e filhas, sabendo que nós devemos voltar para Deus e que a nossa vida aqui, ela é provisória. Tem um tempo determinado que só Deus sabe e que nós não podemos perder tempo em tantas coisas inúteis, coisas que não convêm, coisas que não edificam, coisas que não contribuem para a realização da nossa vocação e da nossa vida cristã. É necessário que nós tenhamos a sabedoria para discernir aquilo que é importante, aquilo que agrada a Deus, aquilo que edifica, aquilo que contribui para o nosso bem. Deus irá nos chamar e cada um de nós vai prestar conta dos seus atos. Mas às vezes nós nos esquecemos disso e nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos donos dela, como se nós fôssemos viver aqui eternamente, não nos preocupando em viver melhor a nossa vida, em procurar o caminho da conversão, para que nós vivamos a nossa vocação à santidade. Por isso que nós devemos estar vigilantes, cuidando das coisas que realmente contam diante de Deus. E para nós entendermos isso, então Jesus diz: compreendei bem, se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Nós temos sempre muita preocupação com a nossa casa por causa dos assaltos, infelizmente. E nós devemos cuidar da nossa casa,
Jamais nós deixaríamos que alguém arrombasse a nossa casa se nós soubéssemos o momento em que viria o assaltante. E para isso nós colocamos hoje até as câmeras, para evitar que isso aconteça. Pelo menos a gente tenta. Então nós somos cuidadosos com a nossa casa, com aquilo que nos pertence, com os bens que nós temos. Pois bem, Jesus diz que esse mesmo cuidado que nós temos, esse mesmo zelo, essa mesma atenção, nós deveríamos ter com a nossa vida, porque é um dom, é um bem precioso. A nossa vida é a coisa mais importante que nós recebemos de Deus. E essa vida deve ser oferecida a Deus, pertence a Deus. Por isso nós deveríamos cuidar dela, para que Deus, no momento em que Ele quiser, colhesse a nossa vida, e uma vida que seja digna dEle, vivendo de acordo com a sua vontade. Por isso, diz Jesus, ficai bem preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Nós não sabemos. A gente tem até aquele ditado: para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. Não sabemos o momento. Então deveremos estar sempre preparados para este encontro com o Senhor, que não deveria ser um encontro de tristeza ou de sofrimento, mas deveria ser um encontro alegre, um encontro feliz de quem estava distante do Pai, e no momento que o encontra faz festa, e Ele faz festa para nós. É assim que Jesus quer que seja o nosso encontro com o Pai do céu. Mas para que isso aconteça é necessário que nós vivamos aqui na terra como filhos e filhas, praticando o bem, praticando a justiça, praticando a caridade. E Jesus continua dizendo qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para dar alimento na hora certa. Feliz este empregado quando o patrão voltar o encontrar atento, cumprindo a sua tarefa, cuidando bem das pessoas a ele confiado, cuidando bem da administração. Cada um de nós recebeu de Deus uma missão. E como é que nós estamos cuidando dessa missão, daquilo que Deus confiou a cada um de nós? Devemos perguntar a nós mesmos: como eu estou cumprindo a minha vocação, a minha missão, eu como sacerdote na igreja, que sou chamado a servir as pessoas, a estar à disposição, a cuidar das pessoas, a anunciar a palavra, conduzir as pessoas para perto de Jesus, para conhecer Jesus. Então essa é a minha missão, a missão dos sacerdotes. Portanto, devemos nos questionar se estamos cuidando bem da família do próprio Jesus, que Ele confia a cada um de nós. Portanto, isso é uma incumbência que exige de nós uma responsabilidade muito grande. É o povo de Deus, é o povo que Jesus conquistou, que Ele confia aos nossos cuidados. Eis a grande responsabilidade. E vocês, queridos irmãos e irmãs, portanto, tenham sempre presente a necessidade de rezar por nós, sacerdotes, pelo Papa, pelos bispos, para que sejamos servos fiéis, cumpridores dos nossos deveres, sendo sacerdotes segundo o coração de Jesus. A cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, que receberam a responsabilidade de cuidar de uma família, cuidar do esposo, da esposa, cuidar dos filhos. E a tarefa hoje é muito exigente, mas é uma missão muito bonita, que tem um valor para a eternidade. Nós não cuidamos
dos filhos somente para serem bons cidadãos, honestos, dignos, mas cuidamos dos filhos também para que sejam bons cristãos, e não para conseguir somente as coisas deste mundo, mas para conseguir também o céu, a eternidade. Eis a grande responsabilidade de vocês, pais e mães de família. Portanto, devem ser zelosos, dedicados. A felicidade não existe individual. A felicidade nossa, de cada um, ela se realiza na medida em que nós fazemos também os outros felizes. Eis então a preocupação que deve ter na família. Um homem não pode ser feliz sem a sua esposa e vice-versa. Os pais não podem ser felizes se os filhos são infelizes e vice-versa. Portanto, deve haver essa preocupação de cada um com a felicidade do outro, para que assim cada um cumpra verdadeiramente o seu papel. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Se nós, de Jesus, começamos a nos distrair com tantas coisas inúteis, coisas desnecessárias, as coisas que o mundo oferece e coloca diante de nós, nós seremos surpreendidos de Jesus. Se aquele empregado começar a pensar, aquele mau empregado de Jesus, começar a pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer, a beber com os bêbados, então ele poderá ser surpreendido. E quantas vezes nós nos distraímos realmente desse modo, com coisas que não convêm, com coisas que só destroem, que só fazem mal a nós mesmos e aos outros. E Jesus fala da bebida, a bebida. Quantos lares se desfazem por causa da bebida? Quantos lares se desfazem porque o marido ou a esposa pensam somente em si mesmos? Ou nós também podemos cair, e quantas vezes caímos sim, neste erro de pensar a nós mesmos e não pensar no outro. Nos divertirmos. Há tanta diversão hoje, diversões que levam as pessoas a viver indignamente a sua missão e a sua vocação. Acolhamos, portanto, este convite do Senhor Jesus, a vigilância, a atenção, a responsabilidade, a vivermos cada um de nós o próprio chamado, como nos ensina o apóstolo Paulo. Paulo viveu a sua vocação, fazendo o bem, servindo os irmãos, buscando a glória do Senhor. Que assim também aconteça com todos nós. Neste período que estamos nos preparando para a celebração do Círio, seja esse momento oportuno, este momento de graça para todos nós. Olhando o exemplo da Virgem Maria, nós sejamos incentivados, motivados a viver o Evangelho de Jesus Cristo com sabedoria, com responsabilidade como ela viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.